Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu estou aqui para conversar com vocês e revelar qual foi o livro da caixa Intrínsecos do mês de março. Quem gosta de mistério e suspense, com uma pegada meio bizarra e macabra, com certeza ficou bem feliz com a escolha da Intrínsecos do mês de março, O que Aconteceu com Annie, da C.J. Tudor, uma autora inglesa que teve seu livro de estreia muito publicado no mundo inteiro, inclusive também pela Intrínseca. Quem não lembra, a C.J. Tudor é a mesma autora que fez o maior sucesso com o best-seller O Homem de Giz. Se você não leu também, uma super dica, já li esse livro e gostei bastante. Então aqui nós temos outro livro da autora, só que dessa vez tem uma pegada um pouco mais sombria do que eu esperava até. Também essa capa, né, já combina bastante, uma capa preta, meio cinza, na verdade, com o nome aqui na lateral, seguindo aquele estilo da Intrínsecos de edições de colecionador com capa dura, com a fitinha. Aquela edição toda caprichada, né, pra ficar linda na coleção, na nossa estante bem colorida, com as edições do Intrínsecos. Então vamos lá conversar um pouco sobre o livro do mês de março e ao final do vídeo eu vou dar dicas da próxima caixinha da Intrínsecos para o mês de abril e também passar para vocês uma novidade que ainda dá para aproveitar. O protagonista desse livro é o Joe Thorne e ele no começo precisa voltar à cidade em que nasceu, à sua cidade natal, um local que ele não queria voltar de jeito nenhum. Ele tem muitos traumas do passado, ele tenta esquecer a todo custo o passado, mas ele recebe algumas mensagens anônimas e percebe que algo está acontecendo novamente. Ele volta até essa cidade e consegue um emprego como professor da mesma escola em que ele estudou, e um crime abalou a cidade recentemente. Uma das professoras da escola matou de forma terrível o próprio filho pequeno, acho que ele tinha por volta de uns 10 anos, e depois cometeu suicídio. Neste local onde eles moravam juntos, apenas a mãe e o filho, ela escreveu com sangue na parede que não é o filho dela. A mensagem dizia claramente na parede, não é meu filho, e investigando um pouco, o personagem descobre que este menino, o Ben, acabou desaparecendo por um tempo antes de sua morte e estava meio esquisito depois que ele voltou deste sumiço temporário. Todas as lembranças começam a voltar, ele nota que isso foi muito similar com o que aconteceu em seu próprio passado, porque o dia em que sua irmã desapareceu foi um pesadelo para ele, mas o pesadelo piorou muito mais no dia em que a irmã voltou. Então tem todo esse clima de mistério estabelecido, mas não exatamente aquele mistério policial, de investigação, e sim um mistério que poucas pessoas conhecem, algumas verdades escondidas, algumas omissões e coisas que nunca chegaram a vir à tona. Quando essas coisas começam a aparecer novamente, quando o personagem tem que se confrontar com o que aconteceu no passado,
com o seu grupo de amigos do passado, com o que eles descobriram e o que levou a sua irmã ao seu fim trágico, porque sim, a gente sabe que a irmã dele morreu. As coisas adquirem esse ar de pesadelo muito mais sombrio do que eu pensava à primeira vista. Ao mesmo tempo, por mais que ele seja um livro de horror com esse toque macabro, ele também é um livro que vai fazer a gente refletir sobre bastante coisa. Tem esse ambiente escolar, um ambiente tóxico, com aqueles garotos que fazem bullying, com aqueles garotos que são as vítimas. Então o personagem pensa muito sobre isso, porque ele lembra do que aconteceu no passado e ele vê muito do passado ainda se repetindo anos depois. O quanto um ambiente escolar tóxico pode ser prejudicial para uma criança, um adolescente em formação, e também em pensar sobre o passado e perceber que algumas coisas não podem simplesmente ser esquecidas. Por mais que o seu cérebro tente reprimir ao máximo, a vida seja completamente diferente, você vá para o mais longe possível, algumas coisas continuam ali adormecidas até que haja um esclarecimento, até que haja um fechamento. Então é isso que ele vai fazer ali naquele momento, porque ele na verdade está passando por vários problemas. Ele é viciado em cartas, ele tem uma dívida enorme para pagar, que é uma complicação extra aqui na história, porque ele está sendo perseguido. E tem toda aquela confusão dele não ser bem-vindo ali naquela cidade, porque ele sabe algumas coisas que precisam ficar escondidas. Essas pessoas vão tornar a vida do protagonista muito mais difícil, tem toda uma confusão estabelecida acontecendo, porque ele está quebrado, ele não tem dinheiro, ele precisa se manter ali, ele precisa descobrir quem está mandando aquelas mensagens anônimas e misteriosas sobre as coisas que aconteceram no passado, como aquela pessoa sabe de tudo aquilo, e tentar resolver o problema do presente, porque com a morte daquela criança e o suicídio da mãe, ele percebe que muito provavelmente as coisas estão acontecendo de novo. A ambientação do livro tem essa pegada bem lúgubre e soturna. O protagonista vai morar em Arnhill novamente, nessa cidadezinha, justamente na casa, na cabaninha em que a mãe se suicidou e matou o filho pequeno. E essa casa é cheia daqueles barulhos estranhos que podem ser de uma casa antiga, mas também podem não ser. Então sim, é um livro que tem um suspense presente, em algumas partes dá medo. Eu sou medrosa, gente, então eu tive medo em algumas partes. É aquele livro que eu queria ler um pouco mais cedo, porque se eu escuto barulhos na casa eu já fico um pouco preocupada, e se eu tô lendo esse tipo de história eu fico mais ainda. Mas não é um livro que vai te causar assim todo aquele terror. Ele tem um terror, um horror presente na história, mas o suspense é mais importante e a gente acaba muito envolvido. Eu li em poucas horas esse livro. A narrativa da C.J. Tudor é muito rápida e gostosa, e também algumas partes do texto ela tem umas reflexões muito interessantes e faz a gente refletir sobre vários aspectos da vida, tanto essas questões do passado, traumas, arrependimentos, a inocência e ingenuidade que a gente tem muitas vezes na juventude, na adolescência, e o que isso acarreta, as feridas que permanecem com a gente. E também pensa e fala muito sobre a morte. A morte está bem presente aqui nessa história, a morte como aquela presença constante, aquela certeza que todos têm como algo inerente à vida. O fato de estarmos vivos já vem com a morte junto no caminho, né, no horizonte. E o que perder pessoas queridas faz com o psicológico de alguém. Como essas feridas vão sempre permanecer ali, como a dor e o luto que cada um carrega é pessoal, e tudo isso ela vai refletindo aqui na história, junto com o mistério, junto com o suspense que envolve. Então tem aqueles momentos também de pausa reflexiva. É algo que eu acho muito interessante em livros de terror, especialmente esses que têm um lado mais macabro, porque mostram que não é porque um livro é de terror que ele também não pode trazer um algo a mais. Os livros da C.J. Tudor têm uma semelhança sim com os livros do Stephen King. Quando eu li O Homem de Giz eu percebi isso claramente. No começo ele era muito similar em alguns aspectos, depois a autora foi por lados distintos, né? Conseguiu se desvencilhar e ter uma trama própria, e nesse livro a gente percebe essa influência. Claramente fica aquela impressão que a C.J. Tudor é fã do Stephen King. Eu acho isso ótimo, porque eu também sou, então eu gosto desse tipo de história. É o tipo de história que vai usar emoções trágicas, aquelas coisas que marcam a vida, dor, perda, morte, como a tristeza acaba tendo um peso maior ao longo de nossa vida do que os momentos de alegria. Então é isso que o protagonista aqui sente e vai passar, e é interessante de acompanhar junto a toda a trama de suspense. Se você gosta de suspenses com um toque de terror levemente macabro, eu acho que você vai curtir bastante esse livro aqui também. Agora vamos passar para uma parte muito boa, que está rolando presente, brinde extra para novos assinantes do plano anual do Intrínsecos. Eles estão dando de presente na assinatura uma bolsa de livros muito linda,
linda. Eu vou deixar a foto da bolsa aqui, mas tá muito bonito o desenho, a ilustração, as cores da bolsa. Se você assinar o plano anual até o dia 25 de março, você já ganha esta bolsa. Se você já assina o plano anual, você também vai receber a bolsa. Se quiser trocar para o plano anual, você também vai receber a bolsa. Eu vou deixar um e-mail de contato. E sobre o livro do próximo mês, que é o livro que você vai assinar neste momento, caso se interesse, eu vou passar aqui algumas pistas que eles já divulgaram. Fiquei bem interessada com a ambientação do livro, porque eles colocaram uma playlist de músicas orientais. Já deixa no ar que a história não se passa no continente em que a gente mora, e sim no Oriente. Então eu acho algo bem interessante. Outras duas pistas que eles já divulgaram é que são 3 mulheres unidas pelo que nunca disseram e que ela afundou na própria tristeza e destruiu tudo pelo caminho. Fiquei bem interessada também pela ambientação. Eu não sei qual é o livro ainda, mas estou bem curiosa. E caso você tenha interesse, este é o livro para assinar no momento, e assinando o plano anual ou mudando o seu plano para o anual, você ainda ganha presente extra. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o livro do Intrínsecos do mês de março. Eu particularmente adorei a experiência, adorei a escolha e tô curiosa para o do próximo mês. Se você já leu ou quer ler, ficou interessado, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, que é uma das melhores partes. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!